Durante séculos, a humanidade sempre acreditou que já tinha encontrado a verdade absoluta sobre como o universo funciona e, bom, eles estavam muito errados. Bom, tem gente que gosta de acreditar que existe uma verdade absoluta, algo fixo, definido, algo inquestionável. Mas se a gente for analisar os contextos históricos, a gente vai ver que a história ela mostra muito o contrário disso. Então, se pregava como, por exemplo, a questão de tipo assim, a verdade ela é absoluta, ela não vai mudar e passa-se alguns anos e, bom, não era bem isso. E alguns exemplos que a gente pode ter disso aí é, por exemplo, da química. Se a gente for ver alguns modelos atômicos, a gente não precisa ir muito longe, tá? Vamos pegar lá no início, quando o cientista John Dalton, ele dizia que o átomo, ele era uma esfera maciça e indivisível. Aquilo era considerado como verdade absoluta. Mas depois veio Thomson com o modelo do pudim de passas e pum, daqui a pouco tudo mudou, o modelo atômico mudou, a verdade mudou. E acaba aí? Não, 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 não. Depois veio Ernest Rutherford e mostra que o átomo ele tem um núcleo, ou seja, mais uma vez a verdade cai por terra. E depois disso veio Niels Bohr, que melhora o modelo. E mais tarde ainda vem a mecânica quântica, que muda tudo mais uma vez. Então, eu tenho uma pergunta para você que está assistindo a esse vídeo agora. Qual deles estava certo? Vai, eu vou te dar aí 3 segundinhos para tu pensar. John Dalton, Thomson, Ernest Rutherford ou Niels Bohr? Qual deles estava certo? Bom, se você disse que nenhum deles estava certo e que o que estava realmente certo vai ser lá em Schrödinger com a física quântica e química quântica, mecânica quântica, né? Eu tenho uma pequena notícia para te dar que você provavelmente está errado. Porque vão se passar 1000 anos, 2000 anos, enfim, e esses modelos atômicos são capazes de cair por terra novamente. Mas o porquê disso? Qual que é a verdade sobre o modelo atômico? Bom, esse vídeo não é um vídeo de química e nem tampouco focado em definir o como que deve ser um modelo atômico. A questão desse vídeo é trazer para você, espectador, um assunto que é essa questão. O que define algo como sendo verdade ou não? Porque hoje em dia, na era da tecnologia, é muito comum a gente ver a famosa fake news, né? Que agora ela é. Não de agora, né? Mas ela se espalhou bastante na pandemia. E esse assunto de fake news, ele tem se espalhado bastante de pessoas não saberem o que é verdade e o que é mentira. E, bom, isso não é uma coisa nova. Há muitos anos vem se proliferando mentiras, como, por exemplo, hoje eu estava fazendo um estudo de química. Esse vídeo não é de química, tá? Não te preocupa. E nesse vídeo de química, nesse estudo de química, eu estudando ali e vendo sobre o Rutherford, novamente eu citando o Rutherford, a gente vai analisar a Guerra Fria e a gente vai ver que quem sintetizou, primeiramente, o Rutherfordium, né, que acabou sendo batizado de Rutherfordium, não foram os americanos, mas sim os soviéticos. Porém, né, acabou sendo dado toda a credibilidade, por assim dizer, aos americanos. E o mesmo se dá com a questão da corrida espacial, onde, se tu for analisar, tu vai ver que a União Soviética ela tem muitos avanços, né? A história ela vai mostrar que eles têm muito mais avanço, porém quem ganhou, entre aspas, a corrida espacial foram os americanos. E, bom, a gente vê que a gente tem duas versões de uma mesma verdade. Então, qual verdade deve prevalecer? Bom, o que a gente chama de verdade muitas vezes é apenas a melhor explicação disponível naquele momento. Como, por exemplo, é o caso dos modelos atômicos.
Mas já no caso que eu citei agora, da corrida armamentista, da corrida espacial, às vezes envolve um pouco de geopolítica. E bom, entrando um pouco agora no campo da filosofia, a gente vai ver que a própria filosofia ela discute há milênios se a verdade é algo absoluto ou algo construído. E a gente pode entrar aqui no campo de alguns filósofos que defendem a verdade absoluta. A gente pode começar, por exemplo, com Platão, que acreditava no mundo perfeito, imutável, o mundo das ideias, onde a verdade absoluta realmente existe. E Aristóteles ele defendia que a verdade é aquilo que corresponde à realidade objetiva. Ou seja, para eles a verdade existe independente de quem observa. Porém, agora se a gente for entrar em filósofos que negam a verdade absoluta, porque nem todo filósofo ele vai concordar que existe uma verdade absoluta. Eu, por exemplo, eu nego, e nego com todas as minhas forças. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Bom, Protágoras, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a verdade depende de quem está olhando. E séculos depois, Friedrich Nietzsche vai ainda mais longe e afirma: não existem fatos, apenas interpretações. E senhores, sem sombra de dúvidas, não é porque eu sou alemão, mas essa frase de Friedrich Nietzsche, ela simplesmente para mim é a que mais faz sentido. Porque se a gente for entrar novamente no consenso da nomenclatura do Rutherfordium, do elemento da tabela periódica, que agora me fugiu o número atômico, acho que é 108, eu não lembro porque eu entreguei o meu trabalho de química e eu não vou abrir o meu Word para ver qual era o elemento, mas se a gente for ver, ali tem uma interpretação e por causa disso, isso, aquilo, a gente decidiu que é melhor que seja Rutherfordium o nome do elemento. Mas para vocês não ficar tão assim na ruim, né? Isso aí o PAC para União Soviética, o próximo elemento a gente vai batizar em nome do laboratório de vocês. Então, a verdade, ela foi moldada, se a gente for parar para analisar. E, bom, isso acontece em várias e várias coisas. Porque, veja bem, aqui a gente analisa que a verdade, ela pode mudar a depender do contexto, ela pode mudar a depender do tempo que se está, a depender do conhecimento que você tem, a depender de vários fatores. Então, a verdade, ela muda com o tempo. Então, ela não é uma coisa imutável, mas ela é uma coisa que a gente pode dizer que cresce, que se expande e que cada vez busca mais e mais embasamento. Voltando ao tópico das fake news que eu estava falando, como que hoje em dia você sabe se uma fonte ela é confiável? Bom, veja bem, um assunto que eu estava conversando com um amigo meu, que ele é quase um pai para mim, meu melhor amigo que eu tenho, tá? Ele é bem mais velho do que eu. Inclusive, tem coisas que eu acredito que são verdade que ele acha que é mentira, e tem coisas que ele acha que é verdade que eu acho que é mentira. Então, apesar de várias diferenças, eu acho que é a diferença que faz a gente ser bastante amigo, na verdade. Mas a gente tem várias coisas que a gente concorda também. Mas esse não é o assunto. O assunto é que num trabalho que a gente estava fazendo, ele só queria fazer a pesquisa na inteligência artificial. E eu falei que para um trabalho escolar, para um trabalho acadêmico, você apenas pegar o ChatGPT não é uma coisa boa, porque ele pode te citar fontes não confiáveis. E isso é um grande exemplo de vários youtubers que eu assisto. Por exemplo, você já deve ter visto o canal do André Young, que ele é um cara que fez biologia, e às vezes você pode fazer uma pergunta no próprio Google e o Google te responder com base no vídeo do André Young, que nem sempre das vezes vai ser um canal informativo. Então, eu não estou desmerecendo, mas não é muito confiável a gente pegar o André Young como um divulgador biológico de fato. Então, existem fontes confiáveis. E o que define essas fontes confiáveis? Quer dizer que o André Young está errado, ele não sabe as coisas que ele está falando? Não, não é isso. A questão é que você pode partir para sites
que têm mais embasamento, de pessoas que estudam mais, pessoas que dedicam a vida toda a estudar, que têm uma longa vida acadêmica, que estuda, se dedica, convive com isso dia a dia. E o André Young, ele é uma pessoa que está mais voltada a criar conteúdo. Então, o foco dele não é só a biologia. Tudo bem, ele pode saber bastante, é uma pessoa que pode te ensinar bastante. Mas se você for fazer um trabalho acadêmico, é melhor que você peça ao André Young fontes. É melhor você pedir fontes para o André Young do que para o ChatGPT. Porque o André Young é uma pessoa que estava lá naquele meio, e o ChatGPT ele só sabe fazer pesquisas, por assim dizer. Então é mais confiável você pedir fontes para o André Young do que para o ChatGPT. Mas agora, no quesito de você criar um trabalho acadêmico para entregar para um professor, vai ser melhor você usar as fontes do André Young do que o próprio André Young. Vocês entendem esse ponto que eu quero dizer? Por quê? Porque tem uma verdade que ela está mais construída, entendeu? É esse o ponto que eu queria ressaltar aqui. Então, encerrando a parte 1 desse vídeo, eu deixo a seguinte questão. Se a verdade ela muda com o tempo, se depende de quem observa, se depende do contexto e se até a ciência erra, então o que exatamente é a verdade? Bom, vamos lá. Parte 2, então, vamos ver a subjetividade e percepção, que é a conexão direta desse encerramento que a gente fez agora. Se a verdade muda com o tempo, se depende de quem observa, se depende do contexto, então talvez o problema não esteja na verdade em si, mas em quem está observando. Existe a ideia central de que, se percebemos, não é a realidade. Tudo aquilo que você chama de realidade, ela passa pelos seus sentidos, passa pelos seus olhos, passa pelos seus ouvidos, passa pela sua mente. Mas e se os seus sentidos eles não mostrarem o mundo como ele realmente é, e sim do jeito que você o interpreta? Pois, veja bem, existe um efeito, eu não lembro agora o nome desse efeito, eu acho que é o efeito observador, não lembro, tá? Eu posso estar falando agora uma coisa muito errada, mas que é o seguinte, se você parar para pensar em uma coisa, é muito provável você começar a ver essa coisa com mais frequência na sua vida. Vamos dar um exemplo. Se você citar um carro vermelho, um Palio vermelho, vamos assim dizer, Palio vermelho. Fica o dia todo seu pensando em Palio vermelho, pesquisa sobre Palio vermelho, estuda sobre Palio vermelho. Você vai ver que, fora da internet, né, porque a internet ela tem uma conectividade que vai te mostrar conteúdos relacionados, mas você vai ver que sua vida fora do mundo vai começar a aparecer mais palhos vermelhos. E por que disso? É porque começou a ter mais palho vermelho? Não, é porque o seu cérebro se moldou a drenar mais informação relacionada a um palho vermelho. Mas, voltando então aqui para o nosso assunto, né, é que você não enxerga a realidade, e sim apenas uma versão dela. E se a gente for entrar na filosofia da percepção, essa ideia ela já foi discutida por filósofos durante séculos. Por exemplo, René Descartes ele questionava se era possível confiar nos próprios sentidos, afinal eles podem nos enganar. Existe um fenômeno, que é o do membro fantasma, se não me engano, que muitas pessoas, quando elas perdem um membro, é capaz delas sentirem sensações naquele membro. Mas aquele membro, ele não existe? Vamos dar uma suposição. Você perdeu o seu braço no trabalho. E você começa a sentir formigamento na sua mão, do braço que você perdeu. Mas a sua mão ela não existe mais. Então como que ela está formigando? Isso é uma mentira do seu cérebro. Então, os sentidos eles podem nos enganar. E eles fazem isso com muita frequência. Bom, a gente tem também a filosofia de Immanuel Kant, que ele trouxe uma ideia um pouco mais radical. Nós temos acesso à realidade em si, apenas a forma como a nossa mente organiza essa realidade. Lembra do exemplo do palho vermelho? O seu cérebro agora, ele está focado em encontrar isso com mais, como podemos assim dizer, frequência na sua vida. Como se fosse um estímulo, sabe? Vira um padrão na sua vida, você querer
ver isso aí. É a mesma coisa matemática. Se você se apaixonar pela matemática, você vai começar a ver matemática em tudo na sua vida. Química, você vai começar a ver química em tudo na sua vida. Você vai falar, caraca, velho, isso aqui tava aqui o tempo todo e eu nunca vi. Exatamente. E, bom, voltando de novo aqui pro contexto pro roteiro do vídeo, né? Ou seja, existe o mundo lá fora. E existe o mundo como ele aparece para você. E esses dois não são necessariamente iguais. Alguns exemplos práticos. Pense que numa discussão entre duas pessoas, uma jura que está certa e a outra também. Na maioria das vezes, não é que uma esteja mentindo, é que cada uma está vendo a situação por um ângulo diferente. Por exemplo, um bom exemplo que a gente pode usar é o número 6. Vamos supor que tem o número 6 no chão e uma pessoa está à frente e outra no topo desse 6 e outra na base desse 6. O que está na base ele vai dizer, isso é um 6. E o que está no topo vai dizer, isso é um 9. Qual está certo, qual está errado? Poderia vir um matemático e dizer que aquilo lá na verdade é 7.5 mais ou menos 1.5. Porque 7.5 mais 1.5 é igual a 9. E 7.5 menos 1.5 é igual a 6. Então, a maior verdade estaria com quem? Com quem está no topo, com quem está na base, ou com o matemático que está vendo aquilo de outro ângulo? Bom, a resposta é que depende. O matemático, ele estudou para isso. Então ele sabe que aquilo lá pode ser qualquer um dos dois valores. Ele conhece as propriedades dos números. Então ele sabe que se ele pegar aquilo lá e ele quiser que o resultado seja 6 ou 5, ele vai ter uma raiz dupla. Isso é uma equação matemática que nem a que eu falei para vocês. Que se ele pegar e representar, tirar aquele número da jogada e falar que aquele número agora ele representa 7.5 mais ou menos 1.5, ele vai poder agradar ambos os resultados. Porque isso é uma propriedade matemática do número. Então, a questão de agora, isso aqui é 6, isso aqui é 9, pode ser dito, isso é 7.5 mais ou menos 1.5. Mas, às vezes, as outras duas pessoas, elas não têm esse conhecimento matemático dessas propriedades matemáticas. Então, a pessoa que está no topo, ela está levando em consideração o conhecimento dela dos números. Ela sabe os números, ela consegue contar de 1 até 1 trilhão sem se perder. Mas ela não conhece propriedades matemáticas e ela talvez nem tenha passado na cabeça dela. Mas do ponto de vista dela, ela está correta. A mesma coisa aquele que está no topo. Ele está vendo que aquilo é um 9. E assim como o 6, ele tem o mesmo conhecimento, a mesma inteligência, a mesma capacidade da outra pessoa que está lá no topo. E ela está vendo que aquilo é um 9. E para ela faz sentido ser um 9. E é aquela questão. Aqui nesse ponto, a gente vê que entre essas duas pessoas, a verdade está sendo baseada de um ponto de vista. Não é a questão do conhecimento, não é a questão de uma propriedade matemática nem nada do tipo. É a questão de um ponto de vista. E duas maneiras de a gente solucionar isso aí, uma até inclusive você já deve ter visto. Se você já jogou o Uno ou qualquer outro jogo de carta, você vai ver que é colocado um tracinho embaixo do número. Se é um 6, é um tracinho embaixo da barriguinha, que você sabe que é um 6. E no 9, né, vai ser ali no pezinho, né, na pontinha ali da onde sai o círculo, que vai fechar e que você vai entender que é um 9. Então, tem duas maneiras de se representar quando você realmente quer dizer absolutamente. Isso é um 6 e isso é um 9. Então, quem escreveu aquele número poderia ter feito isso. Poderia ter dito isso. Ah, é só você tem esse tracinho aqui, podia ter já desenhado e a pessoa não iria se confundir. Mas, agora a gente pode botar que entra um historiador na jogada. E o historiador na jogada, ele vai levar em consideração quem escreveu aquilo lá. Ele vai dizer, isso aqui quem escreveu foi uma pessoa de uma civilização que era de costume deles escrever só até 6. Então, isso definitivamente é um 6. Mas pode vir outro e vai dizer que aquilo lá, na verdade, não é nem um 6. Aquilo é a letra B do alfabeto russo. Porque a letra B do alfabeto russo é muito similar a um 6. Então, qual desses é verdade? Depende, não existe ainda assim uma verdade absoluta. Entende? Ela vai variar de muitos fatores, muitos contextos. E nem sempre a pessoa está errada.
E isso não se aplica somente ao número. Eu peguei esse exemplo do 6 e o 9 porque é um exemplo bem legal que a gente pode debater vários assuntos, né? Mas a questão é que, na maioria das vezes, não é que uma das pessoas esteja mentindo. É que às vezes ela só está vendo a situação de um ângulo diferente, ou raciocinando de um jeito diferente. E uma mesma situação, ela pode parecer injusta para alguém e completamente justa para outra pessoa. Isso é muito comum. A experiência, ela molda a percepção, isso é fato. Porque, nem a gente deu o exemplo ali do historiador, do poliglota, do matemático, isso muda a percepção já da realidade. Então a experiência, ela molda a percepção. E a percepção, ela molda o que a gente chama de verdade. Por isso que existe muita teoria no campo científico. E se voltarmos para o campo da filosofia, é por isso que Protágoras ele dizia que o ser humano ele é a medida de todas as coisas. Porque, no fim, a realidade ela pode até existir de forma objetiva, mas a verdade que cada um vive é sempre subjetiva. Mas, se cada pessoa vive a sua própria versão de verdade, o que acontece com a ideia de uma verdade única? Bom, aí a gente vai entrar para a nossa parte 3 aqui do vídeo, que é falando agora um pouco de Nietzsche e o colapso da verdade única. Porque, se cada pessoa ela vive a sua própria versão de verdade, o que acontece com a ideia de uma verdade única? Talvez ela simplesmente nunca tenha existido. E foi exatamente isso que Friedrich Nietzsche começou a questionar de forma radical. Porque para ele, a humanidade ela não descobre verdades, ela apenas cria interpretações. E algumas dessas interpretações se tornam tão fortes e tão repetidas que passam a ser tratadas como se fossem verdades absolutas. Voltando aqui, então, para a filosofia de Nietzsche, segundo Nietzsche, aquilo que chamamos de verdade muitas vezes é só um acordo coletivo, uma narrativa que foi aceita, repetida e reforçada ao longo do tempo. E isso vale para a religião, para a moral e para valores. Tudo isso pode ser visto como construções humanas e não verdades universais. E um exemplo que a gente pode pegar é o do cristianismo. Por exemplo, existem cristãos que dizem que Jesus ele morreu numa cruz, e existem cristãos que dizem que Jesus morreu numa estaca de tortura. E existe pessoa que diz que Jesus nem morreu. Então, vamos lá. Evidência histórica? A gente tem evidência histórica que Jesus viveu. Só que se tu for pesquisar, tu vai encontrar coisas que provam que Jesus morreu numa estaca e prova que ele morreu numa cruz. Então, existem vários contextos. A mesma questão é o formato da Terra. Tem pessoas que afirmam que a Terra é redonda e pessoas que afirmam que a Terra é plana. Os cientistas e todo o aparato de estudar aponta para a Terra redonda. Mas vai ter livros antigos, mapas e outras representações que vão provar que a Terra ela é plana. Cosmologias e vários outros pontos de vista de civilizações antigas. Eu só tenho uma coisa para dizer, eu nunca saí do planeta para poder confirmar se ela é redonda ou não, né? Um outro contexto histórico que a gente tem foi durante o Iluminismo, onde houve uma grande tentativa de encontrar verdades universais através da razão, onde se acreditava que a ciência e a lógica poderiam revelar a verdade definitiva sobre o mundo. Mas com o tempo, essa confiança começou a ruir. Guerras, mudanças sociais e avanços científicos mostraram que tudo aquilo que parecia ser certo podia estar completamente errado. E foi aí que a ideia de uma verdade única começou a entrar em colapso. Então, a gente consegue de novo ver que a verdade absoluta parece cada vez mais inalcançável. Pois, se a verdade ela pode ser construída, se ela muda com o tempo, ela depende de quem interpreta, ela depende de vários fatores, então talvez a pergunta não seja mais qual é a verdade, e sim quantas verdades existem. E aqui a gente vai entrar no nosso quarto ponto, que é ciência não é absoluta. Porque vamos lá. Se então, pelo menos na ciência, a gente encontra a verdade absoluta, errado. E tá lá o exemplo que eu dei lá no começo do vídeo sobre os modelos atômicos.
Porque a ciência não é um conjunto de verdade, ela é um processo, um sistema que está constantemente corrigindo a si mesmo. Porque na ciência, nada é verdade para sempre. É somente verdade até que alguém vá lá e prove o contrário. Por exemplo, por muito tempo as leis de Isaac Newton, elas foram consideradas a descrição definitiva do universo, pois elas explicavam o movimento dos planetas, dos objetos, praticamente tudo que existe. Era a verdade. Mas nasceu um sujeito chamado Albert Einstein, que, com a teoria da relatividade, mostrou que o tempo e o espaço não são absolutos. Aquilo que parecia sólido começa a se deformar mais uma vez. E aí fica a pergunta de novo: Newton estava errado? Não, Newton não estava errado, mas também não estava completamente certo. E isso acontece o tempo todo. Modelos científicos são criados, testados, aceitos, até que algo novo aparece e muda o jogo. A ciência não é que ela destrói o que veio antes, mas ela refina o conhecimento. E a filosofia da ciência de Karl Popper, ela dizia que uma teoria científica nunca pode ser provada como verdadeira, apenas testada até que se prove falsa. Ou seja, até a ciência vive sobre a possibilidade de estar errada. Então, vamos lá mais uma vez, ó. Se a verdade muda com o tempo, depende de quem observa, pode ser construída e nem a ciência é definitiva, se tudo isso é verdade, então o que sobra da verdade? E vamos então para a nossa quinta e última parte desse vídeo. E aqui, na parte 5, isso é mais filosofia pessoal, tá? Isso é o que eu decidi seguir para minha vida, que é o que me ajuda. Porque, vamos lá, se tudo isso são verdades, o que sobra da verdade? Bom, talvez a resposta seja mais simples e até mesmo mais desconfortável do que parece. A minha tese ela é o seguinte, que não existe uma verdade absoluta. O que existe são múltiplas verdades, e você tem que lidar com isso. Porque a verdade ela depende de... A verdade ela é construída através de versões diferentes da realidade, depende de quem observa, de onde observa, de como interpreta. Então ela não é um ponto fixo, ela é só um campo de possibilidades. Pois cada pessoa ela carrega uma história diferente, uma experiência diferente, uma forma diferente de enxergar o mundo. Tudo isso molda o que ela entende como sendo verdade. Por isso duas pessoas podem discordar, e ainda assim ambas estarem certas dentro de suas perspectivas. Porque uma pessoa, ela é moldada de opiniões, de crenças, de como ela foi criada, da família, do local de onde veio. E tudo isso, ela vai moldar a cabeça dessa pessoa, os pensamentos dessa pessoa, a ver o mundo de uma certa maneira. Então, as pessoas elas não estão completamente certas, mas também não estão completamente erradas. Mas isso não significa também que tudo possa valer. Porque existem fatos, existem evidências e existem limites. Nem toda interpretação tem o mesmo peso. Entre a verdade absoluta e o caos, existe o diálogo. E talvez a verdade não seja algo que você encontra, mas algo que você constrói. Então, talvez, se você conseguir entender isso, você consiga fazer com que o mundo ele não fique mais confuso, mas talvez um pouco mais humano? Talvez isso. E, bom, vamos finalizar este vídeo de um assunto bem filosófico, então. Você acredita que existe uma verdade absoluta? Ou que todos vivemos em versões diferentes da mesma realidade? O que você acha que é a verdade? O que você acha que é a realidade? Feito isso, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Quem você é? E, bom, esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então, se você gostou, escreve aí nos comentários o que você tem a dizer sobre verdade absoluta. Cita aí alguns filósofos, cita aí filosofia, pode citar religião, artigo científico, enfim, mostra aí o seu ponto de vista, porque esse canal é para debate, é para a gente conversar sobre assuntos
muito interessantes e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E ajuda o canal, compartilha com seus amigos e muito obrigado se você assistiu até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Deixa eu me jogar.